Salve, Financis! Estamos começando hoje o 16º Sextou Financis. Sextou Financis, que é um esquenta para o Financis Nacional, dias 15 e 16 de agosto, lá na Faculdade Pernambucana de Saúde, em Recife. Evento nacional, com centenas de participantes, onde contamos com a presença de todo mundo. Quem não fez a inscrição ainda, vai lá no site www.financis.com.br. Esse Financis que nós teremos, esse sexto que nós teremos hoje, temos como convidado um cara, gente fina pra caramba, um amigo, patrocinador do Financis, que é um gênio, um cara que tem um conhecimento fantástico e um produto chamado BA2Edu, BA2Edu, né? Business Analytics para Educação, da empresa Cetáceo. O nome dele é Fernando Micali, meu querido. Seja Oi, bem-vindo. Adriano. Tudo jóia. Obrigado. Me conta quem é primeiro Fernando Micali. Conta para nós. Adriano, eu fiz engenharia numa época que mal tinha curso de computação. Então, na verdade, eu sou engenheiro de formação, mas eu estava até numa instituição, uma das primeiras a receber mainframe. Então, apesar de engenheiro, eu sempre trabalhei com computação ligada à engenharia no começo. Então, meu mestrado, meu doutorado foi na área de engenharia. Métodos numéricos, IA, que na verdade nem tinha muito esse nome, mas na verdade é isso também. Ciência de dados, aplicada à engenharia. E eu tive uma carreira paralela de docente. E aos poucos eu fui assumindo cargo administrativo, bem novinho ainda, chefia de departamento, na época era chefe de departamento. A engenharia tinha o biênio, né? As disciplinas de cálculo eram todas condensadas nos primeiros anos e se chamava daquele biênio, era chefe de departamento, essas disciplinas básicas da engenharia, novinho ainda. Aí assumi pró-reitoria e eu fui mantenedor de uma instituição de ensino, centro universitário, colégio, prestação de serviço não educacional muito forte também. E nesse meio tempo, tinha acabado o doutorado, comecei um MBA em gestão universitária, e a partir daí eu estava encantado já com indicadores de desempenho, com gestão de alto desempenho em instituição de ensino. Isso foi mais ou menos em 2000, você vê 20 e tantos anos já. Que bacana, E cara. a partir daí eu comecei a ligar software, algoritmos, IA, ciência de dados, a gestão de alto desempenho Que em, legal. em educação. Você entrou para a indústria da educação superior ou da educação como cetáceo em que momento? Então, a cetáceo é um pouco mais recente. A gente tem esse centro de inteligência, que é o BA2Edu, a gente tem chamado de centro de inteligência, porque ele tem boas práticas também na área de educação. Quando a gente fala um BI típico, um BA típico, é uma plataforma que você vai criar a sua inteligência. Não, a gente já leva a inteligência. As boas práticas do negócio de educação estão embutidos no BA2Edu. Então, se a gente for falar rapidamente do BA2Edu, quatro fundamentos principais, são quatro pilares. As boas práticas, materializadas numa plataforma de software que permite uma adoção rápida, porque o gestor normalmente tem uma resistência grande de usar um BI típico. E o nosso, ele fala a linguagem do gestor. Ele dá respostas para o negócio de educação. Então, voltando, boas práticas, materializadas numa plataforma de fácil utilização, que faz uso não só de dados públicos, e hoje a gente acredita ter o maior banco de dados públicos do setor educacional, porque todos os dados que estão no censo, a gente tem um robô de coleta de informação, a gente tem 800 mil preços de mensalidades na base. Então, a gente faz uso não só de dados públicos, como dados privados, para fazer análise diagnóstica da instituição e, mais do que isso, para fazer análises preditivas.
Então, só para resumir, esse centro de inteligência, nesse formato, a gente está há 5 anos no mercado. Mas a gente tem também, numa outra empresa que eu faço parte, que eu fundei, um RP educacional. Também teve bastante sucesso. Então, estou na área de software com educação, como empresário, já faz 20 anos. Que legal, que E bacana. estou na área de educação como professor desde 1986. Não tenho nem vergonha de falar do ensino superior. Você trabalha há 5 anos e dá aula já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Muito bom. Mas vamos falar do BA2 Edu. Vamos. O que que como instituição de ensino, eu compro o BA2 Edu. Aonde que ele vai ajudar na minha instituição de ensino? Legal. Adriano, a gente costuma falar que é uma gestão de alto desempenho de ponta a ponta. Então, vamos começar lá na parte de estratégia de expansão. A gente tem um conjunto robusto de indicadores de informação, de insights, para você, por exemplo, escolher uma cidade que teria demanda por determinado curso. Então, eu estou na EAD. Onde eu devo implantar um polo? O BA2 Edu vai te falar. E tem um monte de inteligência por trás que eu Tá, posso detalhar depois. Pode falar. deixa eu estar. Então, eu tenho. Bom, agora a questão de polo tá complicado aí, mas, Tá, até março está complicado. se eu for querer instalar um polo, o BA2 Edu ajuda a dizer onde seria a melhor localização em função de preço, em função de onde tem outros polos, o que que é? De um conjunto de informação. Tá? Exatamente isso que você está falando. A gente olha PIB per capita, olha população, olha, por exemplo, se você vai estar procurando um curso de pedagogia, é um perfil de aluno. Então, o histograma de idade de ingressante tem uma conformação. Até os 50 anos, você capta a mesma quantidade de alunos que 20 anos, se você for olhar pedagogia. Ciência da computação é uma curva voltada para a esquerda, isso é, você capta muito mais alunos jovens do que o pessoal da faixa com nível de idade maior. Então, inclusive isso a gente leva em conta. Por isso que eu falei, é um conjunto grande de informação que vai te indicar a melhor cidade. Escolhida a cidade, Adriano, a gente consegue falar qual o melhor local para aquele polo ser instalado dentro da cidade. Qual é o local que vai ter maior demanda de alunos dentro de uma determinada cidade. Então, você definiu Não, 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 não. cidade, definiu um Então, local dentro da cidade. Aí a gente vai falar para você qual é o preço de mensalidade que é competitivo, ó, porque a gente tem essa base de dados muito grande aí. E a gente fala a vocação da cidade também. Então, é um conjunto de informação que ajuda. A gente está falando de uma estratégia de expansão. pois é, então deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Eu quero Tá, abrir um novo curso na minha instituição. tá. Eu quero Aí, abrir aí pedagogia, você. qualquer coisa. Perfeito. Como é que você pode me ajudar? Tá, então vamos pensar assim. Uma pergunta é, olhando um curso, qual o local do Brasil? Outra pergunta é, olhando uma cidade, qual curso? Boa, interessante. Então, essa é para curso presencial. Já tenho toda a minha estrutura, eu não estou procurando um local. Eu estou sediado em Linz, por exemplo. Quais os cursos que estão saturados? Quais os cursos que têm demanda? Quais os cursos? A gente dá essa resposta também. E veja, a gente começou no ponta a ponta, a gente está falando só de expansão. Depois a gente vai para captação. Depois a gente vai para estruturação. Porque você sabe, a enturmação ela é essencial para a estratégia de custo. Se você não faz uma boa enturmação, você vai conviver com custos altos durante todo o período letivo. Então, a estratégia de custos, eu estou falando em enturmação porque é simples de pensar, mas outras estratégias de custo. Então, a gente passou
expansão, captação, estruturação, aí toda a parte de gestão acadêmica, gestão financeira. Por exemplo, na gestão acadêmica, você tem o cockpit do. Vou destacar um: o cockpit do reitor. O cockpit do reitor, a gente trabalha com 9 indicadores principais e tudo isso é customizável. A gente olha a especificidade da instituição, mas a gente dá a sugestão do reitor trabalhar com 9 indicadores principais. Olhando, tá, quantidade de alunos ativos, ok. Margem de contribuição, olhando despesa de pessoal sobre receita, olhando NPS, que impacta diretamente na evasão de aluno, dados de compliance, por exemplo, IGC, né? Então, esses 9 indicadores, para cada um desses 9, o que a gente permite? O cara confrontar com a meta que ele tem, permite ele comparar com o passado e, por meio de análises preditivas, a gente permite ele projetar o futuro. O que vai acontecer se eu permanecer da forma que eu estou, sem novas Opa, ações? que show! Então, para cada um desses 9 indicadores. Aí, na sequência, a gente faz uma análise de correlação entre esses indicadores. Será que quando está diminuindo o NPS, de fato, a minha evasão está aumentando? Aumentando a evasão, cai minha receita, aumenta, meus custos são constantes ao longo do período letivo, então diminui minha margem de contribuição no custo. Então, uma análise de correlação dessas variáveis. Depois a gente vai ver o desempenho da equipe. Como é que estão as pró-reitorias, como é que está coordenador. E aí, você viu onde está teu problema, o reitor. Você pode se aprofundar. Meu problema está com a pró-reitoria de tal. Vou dar um clique ali, vou olhar aquela pró-reitoria, também com os indicadores, também com margem de contribuição. Então, a gente ainda está na gestão acadêmica, nessa gestão de ponta a ponta. Depois vem a gestão financeira, central de relacionamento com o aluno, que a gente está olhando também, inclusive as mensagens que os alunos estão trocando, se tem alguma palavra-chave importante para detectar descontentamento. Então, a gente faz uma análise sintática e semântica das trocas de mensagem. Cara, que bacana! Que bacana! Eu não tinha noção que era tão grande assim. O BA2 Edu, o BA to Edu, né? To Edu. Pois é. Deixa eu. Então, além Tá. de olhar para frente, a expansão e tudo mais, seja vertical no mesmo campus ou em outros campos, outras unidades, em ensino à distância, você faz uma análise de informações com 9 ou mais indicadores, né, que você consegue construir, e mais analisando equipes também. Cara, é show, muito bacana. E o aplicativo, ele integra com os RPs da vida? Como é que vocês fazem isso Sim, aí? É sim, sim, tranquilo? sim. É fluido? Sim. Então, só uma observação, Adriano, esses 9 indicadores. Por que 9? Porque a gente, toda a literatura fala que um gestor de alto nível deve trabalhar com no máximo 9 indicadores principais. Um nível gerencial com 6 e a operação com no máximo 3 indicadores principais. Mas a quantidade de indicadores que tem no BA2 Edu é muito grande, porque você precisa pensar que você tem um setor de marketing e ele convive com outros indicadores. Você tem o pessoal financeiro que convive com outros indicadores. Você tem a controladoria que está pensando lá em EBITDA, que está lá pensando em receita líquida. Então, o exemplo que eu dei de 9 foi o cockpit do reitor. Então, quer dizer, você consegue ver, consegue demonstrar pelo BA2 Edu onde é que está a causa daquele resultado que vai bater lá no financeiro. Que show, cara, que Exato. bacana. E é assim, Adriano, a gente, que você perguntou, como é que tudo isso funciona? A gente tem aceleradores de entrega, porque quem trabalha com RP, como eu trabalhei muitos anos, a gente sabe a angústia de implantação do RP que demora anos. Eu falei, não, o que eu quero
alguma coisa diferente agora, um produto diferente. Então, ao invés de medir em ano nossa entrega, a gente mede em mês. Então, o dia seguinte da contratação, as estratégias com dados públicos já estão disponíveis. A gente já começa a capacitação, porque dados públicos você não precisa de integração. Que Concorda? Já legal. está na nossa base. Sim, E sim. aí, a gente tem os conectores prontos para fazer a integração com os principais, praticamente todos os sistemas. Então, você fala assim, meu LMS é Canvas, é Moodle, é Brightspace, lá o D2L, ou é Moodle, não sei se eu já citei. A gente tem conector com todos. Ou minha aula síncrona é usando Zoom ou Meet, a gente tem os principais RPs do mercado, TOTS, Liceu. A gente tem conector, a gente espeta e já extrai essas informações e já mostra em formato de estratégia de negócio para dar resposta. É isso que a gente faz. Que maravilha, cara. Eu conheço, e volto a falar, superficialmente. Não sabia tão profundo que é o BA2 Edu. Já faz alguns anos que você está conosco no Financias, né? Sim, sim. Aliás, você está também esse ano. Você vai estar com a gente lá na Sim, Faculdade Pernambucana de Saúde. Que show, eu adoro estar lá, é uma delícia. que bom. E importante também as pessoas que vão estar lá para poder conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais e ver a aplicação disso aí. Você sabe que isso aqui é um fórum que 60% são financeiros, né? Sei. E financeiro é chato, né? Eu já fui financeiro da instituição de ensino, eu sei. E o que que é o investimento hoje? Você pode falar mais ou menos para as pessoas não se assustarem? Como é que é hoje Eu vou esse falar, processo? posso falar um pouquinho do ROI, porque tem como alguém do setor educacional, e eu não me sinto um fornecedor de software, Adriano, porque pô, eu sempre fui da academia, sempre, e eu montei aqui o produto Sonhos, de que um mantenedor gostaria de ter dentro da instituição. Então, eu sempre tenho a visão de mantenedor para os negócios que a gente está gerando por meio de tecnologia. E você veja, hoje, e não é só hoje, aí depois eu te conto uma história. Uh, Continua tendo como grande vilão a evasão de alunos. Esse é o grande vilão, grande vilão. A gente, com os dados que a gente tem, a gente consegue determinar qual é a perda financeira anual de qualquer instituição de ensino. E eu até montei aqui, fiz uma análise estatística há pouco tempo para olhar o tamanho da instituição e falar quanto que ela perde, de quanto a quanto ela está deixando de receber por ano. Mas veja, nosso setor está perdendo dezenas de bilhões de reais por ano, o setor. A Interessante gente isso. fez esse cálculo. São dezenas de bilhões. E quando a gente olha a evasão de aluno, é um insucesso da instituição de ensino com o seu cliente, concorda? Se você puder Então, fazer, perdão, não desculpa, é só, conclui o teu raciocínio. então, não é só a perda financeira, Adriano. O que que acontece? Você tem uma dificuldade maior de captação de aluno, porque você sabe que um detrator influencia 15 outras pessoas no seu entorno, É pelo verdade. menos. E a marca? A marca, você enfraquece o nome da marca. Fica mais difícil você trazer alunos. Você aumenta o custo de aquisição do aluno. Então, você entra no que a gente chama de uma espiral descendente com dificuldades crescentes. É um ciclo vicioso. Você tem maior evasão, você tem maior dificuldade de captação, você tem menos receita para investir em qualidade. E aí esse ciclo é essa espiral descendente, com dificuldades crescentes. Só que tem uma notícia boa, tem uma gordura enorme nas instituições de ensino, tem um tesouro escondido dentro da instituição. Esse é outro lado da moeda. Então, se a gente falar hoje de uma instituição de 1.000 alunos, uma instituição não grande, 1.000 alunos, ela está deixando de arrecadar por ano LTV, todo o ciclo do contrato financeiro do aluno.
ela está deixando de arrecadar de 2,5 milhões a 7 milhões. Uma instituição pequena. Uma instituição de 10 mil alunos, aí é só multiplicar por 1.500, então a gente vai para 15 milhões a 70 milhões. Então, deixa eu. Boa essa tua explanação. E eu, como um mau financeiro que sou, fui perguntar preço. Mas eu acho que o mais importante é saber valor. Isso é valor dessa Sim, informação e como que eu transformo essa informação, né, perfeito. em caixa, em resultado, né? E aí a BA2Edu consegue ajudar. Exato. Então, hoje a gente está muito focado em tudo aquilo que a gente falou, gestão de alto desempenho de ponta a ponta, mas o carro-chefe tem sido a gestão de permanência. A gente tem preferido falar gestão de sucesso do aluno. Se um aluno tem sucesso, a instituição tem sucesso. E essa gestão de sucesso do aluno, a gente tem usado estratégias que eu vou te falar em média. A gente tem reduzido a evasão em 5% no primeiro ano depois de implantado. Depois a gente vai para 10% no segundo. Então, aquele número que eu te falei é para a gente calcular o ROI. Se uma instituição de 1.000 alunos está deixando de receber, a gente falou de 2,5, né? De 2,5 2,65, milhões a 7, 2,67. a 7. Então a gente calcula isso que ele vai pôr a mais de receita e a gente vai chegar no ROI. Quando a gente calcula o ROI, então, os benefícios do primeiro, segundo ano contra o investimento, o ROI dá mais de 90%. É algo que não dá para entender, porque Isso é as valor. instituições. Isso é valor. Aham, Então, eu acho que a tua resposta tá perfeita e instigante. O nosso sextor financeiro, ele é 20 minutos, nós estamos estourando o tempo aqui. É uhum, realmente para fazer uma provocação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conseguiria desenvolver uma apresentação que pudesse ser compartilhada dentro do WhatsApp, disso que a gente conversou, para que eu possa circular dentro do nosso grupo do sim, Financis? sim, Prepara um material desses, até para provocar, pode ser para amanhã, depois, semana que vem, enfim, um material que eu tá. possa colocar logo depois do nosso sextou, que vai para o ar agora, sexta-feira, dia 27 de junho, às 11 horas, né? E depois a gente colocar uma apresentação para as pessoas conhecerem um pouco mais de detalhe, mas num peso, um tamanho que dê para compartilhar em WhatsApp. Ah, Micali, pode ser? sim, sim, a gente monta para você, com prazer. Maravilha, querido. Obrigado por ter você Imagina. aqui. Adriano, Convi... posso fazer só uma observação de algo que eu estou muito Deve. estimulado? Vai lá. O que que a gente tem feito? Eu estou muito ativo nessa pesquisa. A gente tem usado IA generativa, que você deve estar ouvindo falar bastante, Oh, na gestão. Então, a gente consegue, olhando todos os dados da instituição, os indicadores produzidos pelo BA2Edu, gerar relatórios para o gestor. E a gente tem usado o seguinte sumário. Primeiro, ou um índice. Primeiro, um sumário executivo, um resumo do que aconteceu na instituição dele. As metas, como é que está acompanhamento e projeções, análise causa-efeito, desempenho da equipe, análise SWOT e sugestões de estratégia e melhoria. Tudo isso produzido automaticamente por um agente inteligente, generativo, integrado ao BA2Edu. Então, esse relatório que é entregue, o gestor passa a não olhar mais gráfico. Ele olha um texto que analisa os dados e produz o que há de relevante para ele, inclusive com sugestões. que baita. Então, Que é, baita. É a revolução da ciência de dados. Parabéns, Micali. Parabéns imagina. pela tua empresa aí, pela Cetáceo, pela BA2Edu, que está fazendo realmente um serviço para a educação, para os gestores. Muito bacana. Aliás, vai preparando. Você é um patrocinador, você recebe a base dos inscritos lá semanas antes do Financis. Sim, Já sim. prepara a leitura dessas instituições que vão estar lá,
para você entregar para eles. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, tô te entregando. Legal. Né? Eu acho que vale a Perfeito. pena. E faz uma apresentação para nós, para circular na rede do Financis antes mesmo, logo depois Faço do sim. nosso papo, tá? Eu vou Para que as pessoas. fazer focado em gestão de permanência, que eu acho que é bem relevante. Dá a tua leitura. Fernando Micali, esse cara, esse cientista de dados aqui, empresário, gente boníssima, sempre sorridente, sempre presente com a gente. Obrigado, muito obrigado mesmo pela tua presença nesse Sextou Financista. Das tuas últimas palavras, já me diz qual é o teu endereço eletrônico para as pessoas registrarem aqui na cabeça. Vai lá. Nossa, é fernando.micali, arroba seta.cel, CEO, seta.co. Ok. E o endereço Fernando. da empresa? É, é seta.cel. Seta.cel. Não tem com, não tem BR, é seta.cel. Então, www.seta.cel. Seta.cel. Maravilha. Ô, Adriano, eu E queria reforçar o convite para o pessoal. Eu sou fã lá do Financis, então eu queria reforçar o convite. De fato, o nome confraria que vocês dão é o melhor nome que podia dar. Confraria no sentido de fraternidade, no sentido de irmão, é assim que a gente se sente lá. que legal. Acolhido, se sente totalmente acolhido, é prazeroso, tem bastante coisa acontecendo que é prazeroso, e é enriquecedor, Que que é bom, que para isso que a bacana. gente vai nos eventos. Que bacana as tuas palavras, o Micali. É isso que a gente tenta fazer do Financis, não é um fórum, um local para você vai para assistir palestra. São 20 horas de trabalho, e de festa, e de fazer amizades, e rever amigos, enfim. Eu acho que esse é o barato, e muito, muito rico em conhecimento, né? E é Sim, um, é sim. um evento para C-level. A gente está com grupos para poder realmente discutir questões estratégicas na parte técnica e também na parte política, na parte institucional, enfim, isso aí, eu ouvir essas palavras para nós é muito bacana mesmo. Fernando Micali vai estar conosco no 17º Financis, na Faculdade Pernambucana de Saúde, dias 15 e 16 de agosto, levando muito mais informações aí para nós do que a Cetáceo, a BA2 Edu traz de enriquecedor para as instituições de ensino. Fernando, querido, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Adriano. Foi Nos uma delícia. encontramos pelo menos lá no Financis. A gente se vê em Antes, Recife. exatamente. A gente se vê ou lá ou antes até. Um grande abraço a Valeu. todo mundo. Até o próximo Sextou Financis. Abração, pessoal.